Nós temos visto desde a primeira sessão que o supremo propósito de Deus, o mistério da sua vontade, conforme lemos aí no verso 9, o mistério do Evangelho, como lemos no capítulo 6, de Efésios mesmo, verso 19, eles se referem àquilo que Deus preparou desde a eternidade em Cristo e que então, na plenitude dos tempos, quando no horário de Deus, na plenitude do tempo, ele abre, ele revela aos seus santos, apóstolos e profetas, como Paulo diz aí, capítulo 3 do livro de Efésios, dos versos 1 a 5. Esse mistério foi desvendado, foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas. Vimos que essa é uma tremenda bênção e privilégio, porque nós podemos ver aquilo que está no coração de Deus desde toda a eternidade. Irmãos, infinita bênção para nortear nossa vida, nossa visão, nossos alvos, nossos objetivos, tudo que é em nós. Nós somos um povo imensamente privilegiado. Nós fomos tirados de uma situação de trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Este reino, o mistério da sua vontade, aquilo que toca o segredo eterno do coração de Deus, foi aberto para nós, não para o mundo, mas para nós, aqueles que foram escolhidos em Cristo desde antes da fundação do mundo. Agora, ontem, em especial, nós vimos de que maneiras práticas este desvendar toca as nossas vidas. Então, mais uma vez, a Epístola aos Efésios vai nos ajudar muito. No capítulo 1, nós dissemos ontem que nós vemos como que a igreja com um olhar de fora, olhando para como que por fora, o que a igreja é. Então, nós vimos no capítulo 1 que é dito que a igreja é o povo que foi escolhido. Ele nos escolheu. Ele nos predestinou. Em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Nele nós temos redenção. Nele nós fomos feitos herança. Nele nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Esse é como um olhar por fora do que foi feito à igreja, pela graça do Senhor. Depois nós entramos no capítulo 4 e vemos que pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos ajuda a lançar um olhar por dentro da igreja. Então olhe mais uma vez seu capítulo 4 de Efésios. Já fizemos isso ontem, mas olhe uma vez mais esse capítulo. Veja como ele começa. Rogo-vos, pois, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. E nós falamos ontem, então, que a única maneira possível de vivermos a vida da igreja na sua genuinidade é como prisioneiro de Cristo Jesus. Nós não podemos ser livres para fazer nossas vontades, nós não podemos andar de acordo com nossos pensamentos, com nossos sentimentos e ainda assim viver a vida da igreja. A vida da igreja é algo para aqueles que são escravos voluntários, prisioneiros de Cristo Jesus, por amor, voluntários. Por que são prisioneiros de Cristo Jesus? Porque entregam-se àquele que por eles foi entregue, se entregou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Escravos por amor. Essa é a única qualidade de vida que pode viver a vida da igreja. Então, por duas vezes nessa epístola, capítulo 3, verso 1 e capítulo 4, verso 1, Paulo destaca esse termo, prisioneiro de Cristo Jesus. E então, usando os 16 primeiros versículos de Efésios 4, nós vimos quais seriam os itens destacados aí para a vida interna da igreja. Então, o primeiro item que vimos ontem, a marca essencial da vida da igreja é vida em amor. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A segunda marca que vimos ontem, dos versos 3 ao verso 6, unidade. Nós precisamos, nossa responsabilidade é não gerar, porque já foi gerada, mas preservar a unidade que já temos do Espírito no vínculo da paz. Como nós fazemos isso? Com os versos anteriores. Andando com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É assim que nós preservamos a unidade do Espírito. Do contrário, seria impossível. E o que seria essa unidade do Espírito? Então nós vimos 7 fatores que mostram essa unidade essencial que nós guardamos e temos que lutar, viver e morrer por elas. Há um só Senhor, há uma só fé,
há um só batismo, há um só Deus e Pai, há uma só esperança da nossa vocação, há um só corpo, há um só Espírito. Unidade em Cristo. Depois nós vimos que dos versos 7 até o verso 12, o assunto é diversidade. Mas esse aspecto da vida interna da igreja. A igreja é tão preciosa, é tão rica, ela revela essa multiforme sabedoria de Deus. Por quê? Porque a igreja tem diversidade. Então a graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. E até mesmo ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para serem como aquele acessório externo, digamos assim, aquele andaime, para a construção, para a edificação dos santos, porque o foco de Deus está nos santos, está na sua casa, e não nos andaimes, que são esses ministérios. Então ele usa esses ministérios para edificar fundamento na vida dos santos, Cristo mesmo na vida dos santos, ministrado através da palavra, através das relações, através da comunhão, através de levarmos os fardos uns dos outros, e etc, etc. Então, através dessa diversidade, os santos são equipados para o desempenho do seu serviço. Você vai encontrar essa expressão aí no verso 12 do capítulo 4. Para desempenhar o seu serviço. Se os santos não desempenham o seu serviço, o corpo de Cristo não pode ser edificado. Não pode ser edificado por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e nem para qualquer outra categoria de ministério. O corpo de Cristo é edificado pelos próprios santos, quando eles desempenham o seu serviço. Então, a partir do verso 13 até o verso 16, como vimos já ontem também, 4 versos, nós vemos que outra característica maravilhosa da vida interna da igreja é que nós fomos chamados para a maturidade. Nunca Deus teve intenção de regenerar a nossa vida, de nos revelar Cristo. Nós nascemos de novo, nós confessamos Jesus como nosso Senhor. Ele nunca teve intenção que a partir daí nós aguardemos então que Ele venha numa atitude passiva. Mas o chamado do Senhor em Cristo Jesus é para que nós alcancemos maturidade. Maturidade. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro lado, levados ao redor por todo vento de doutrina. E como vemos isso nos nossos dias hoje, não é? Muito vento de doutrina. Em muitos lugares, esses ventos de doutrina são chamados de unções novas. Há uma nova unção aqui, uma nova unção aqui, um novo falar aqui, não é? E nós temos visto que essas novas unções, na verdade, não têm acrescentado nada de Cristo à vida dos santos. Então, quando Paulo nos exorta num caminho para a maturidade, ele mostra o quão consistente deve ser esse caminho, dizendo que seguindo a verdade, tanto no sentido objetivo, a verdade em Cristo, quanto subjetivamente, a verdade na nossa relação uns com os outros. Seguindo a verdade em amor, qual o resultado? Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo. Então, hoje nós vamos prosseguir a partir daí. Nós lemos de novo Efésios 1:9 e lemos Efésios 3:18 e 19. Eu queria que os irmãos olhassem nas suas Bíblias de novo para esses 2 versos, porque nós vamos usar o capítulo 3, versos 18 e 19, como uma resposta, uma continuidade do que é dito no capítulo 1, verso 9. Então vamos ler em continuidade para entendermos como um contexto só, uma frase só. Observe isso. O versículo 9 do capítulo 1 diz o quê? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, conforme, segundo o seu bom prazer, que ele propôs em Cristo. Aí então nós vamos fazer a pergunta. O que é esse mistério da sua vontade? Qual é esse propósito do seu bom prazer? Vamos para o capítulo 3, verso 18 então, imediatamente. A fim de, você vê que isso é explicativo? A fim de poderdes compreender. Por que Deus nos desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito? É para encher nossa mente com conhecimento intelectual? Igreja é seminário, onde nós temos aulas e a nossa cabeça é alimentada, e nós nos tornamos como aquele girino, né? Que tem um corpo enorme, mas não tem cauda nenhuma. Essa é a intenção de Deus, tornar-nos cabeçudos, inchados, cheios de intelecto, de conhecimento, e nada na prática.
e nada na vida, e nada no testemunho, e nada no relacionamento, é claro que não. Então, para que ele nos desvenda o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que ele propôs em Cristo? Para quê? A fim de que, junto com todos os santos, nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é a razão. A razão não é acadêmica, a razão não é intelectual, a razão é muito, muito prática. Ele desvenda o mistério da sua vontade para podermos compreender, junto com todos os santos. Agora, então, ele fala aí sobre altura, comprimento, largura e profundidade. Do quê? Você precisa do contexto. Está lá no verso 11 a resposta. Altura, comprimento, largura e profundidade do quê? Efésios 3:11. Olha aí na sua Bíblia. Do eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você acha que esse propósito eterno estabelecido em Cristo Jesus é pequeno? Pois esse verso 18 diz que nós precisamos de revelação para conhecer sua altura e sua profundidade, a sua largura e o seu comprimento, porque ele é imenso. O propósito de Deus em Cristo Jesus. Sabe qual é o propósito de Deus em Cristo Jesus? Ainda na linguagem de Efésios, fazer convergir nele, porque ele é o centro de Deus. Ele é o bom prazer de Deus, seu Filho, Cristo Jesus. Fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então ele diz que orava pelos Efésios para que eles pudessem compreender a altura e a profundidade disso, a largura e o comprimento, mas eles só poderiam junto com todos os santos. E o que aconteceria nesse processo? Eles iriam conhecer, não aqui, mas aqui, porque conhecer aí significa experimentar. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Você percebe? Se excede todo entendimento, não pode ser conhecido aqui. Tem que ser conhecido em algum lugar mais profundo do que essa cabecinha de formiga que nós temos. Tem que ser conhecido em profundeza espiritual. E é isso que a Bíblia chama de revelação. É entendimento espiritual. Esse é um conhecer espiritual, não é um conhecer intelectual. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E que mais? Qual o próximo passo nesse verso? Qual o resultado disso tudo? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmão, a plenitude de Deus é pequena? Qual é o propósito de Deus para a igreja? Que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nele, Cristo, o Filho, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Qual a intenção de Deus através do Filho para com a igreja? Para que na igreja habite toda a plenitude de Deus. Imenso propósito. Agora, irmãos, vamos prosseguir hoje um pouquinho mais em detalhes práticos para o nosso viver diário, aplicados. Versículos 18 e 19 diz que nós vamos conhecer esse amor junto com todos os santos. Por que Paulo destacou a palavra amor? Por que amor? Porque ele não diz, por exemplo, conhecer a alegria, conhecer a humildade, conhecer qualquer outra coisa. Por que conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento? Eu queria então avançar um pouquinho mais nessa linha, ainda com esse olhar interno para a vida da igreja, usando essa expressão, conhecer o amor de Cristo. E qual o significado disso? Abra, por favor, sua Bíblia em João capítulo 13.